15 anos. 15 anos de domingos na garagem. 15 anos ouvindo o suave cantarolar de Gerald enquanto ele limpava peças de metal com uma escova de dentes velha. 15 anos observando suas mãos, cada vez mais marcadas pela idade, acariciarem cada parafuso, cada fio, cada centímetro daquele Mustang 67. Como se fosse um ser vivo. A garagem vazia me atingiu como um tapa. Fiquei paralisada na porta com as sacolas de compras ainda penduradas nas mãos, incapaz de processar o que meus olhos viam. O espaço que durante anos fora o santuário de Gerald e após sua morte, meu último refúgio para senti-lo por perto. Agora era apenas cimento nu e paredes desbotadas onde antes havia ferramentas penduradas. Andrew, minha voz soou estranha, aguda demais, enquanto eu largava as sacolas e caminhava até o centro da garagem vazia. Andrew, encontrei meu filho na cozinha revisando papéis com a indiferença de quem organiza os recibos de compras semanais, não de quem apagou o último vestígio tangível do pai. Onde está o carro do seu pai? Perguntei, com as mãos trêmulas. Andrew mal levantou os olhos dos documentos. Aos 45 anos, ele se parecia tanto com Gerald fisicamente, tão pouco em espírito que às vezes doía olhar para ele. Vendi esta manhã, respondeu ele, como se estivesse comentando sobre o tempo. Um colecionador comprou por um bom preço. Você vendeu? As palavras ficaram presas na minha garganta. Como pôde? Era do seu pai. Andrew deu de ombros, um gesto casual que acendeu algo primitivo dentro de mim. Wendy queria transformar a garagem em um armário, explicou ele, voltando aos seus papéis. Ela precisava de espaço para as roupas da estação. Além disso, mãe, aquele carro estava só acumulando poeira. Você nem sabe dirigir. Wendy, claro, minha nora, a designer de interiores, que via nossa modesta casa como um projeto de reforma, não como o lar onde Gerald e eu construímos uma vida por quase 5 décadas. Aquele carro era tudo para o seu pai, eu disse, lutando para manter a compostura. Ele dedicou os últimos anos da vida a restaurá-lo. Era um objeto, mãe. Andrew finalmente me olhou com aquela expressão condescendente que ele havia aperfeiçoado desde a adolescência. Papai se foi. O carro não vai trazê-lo de volta. Sou o herdeiro legal dele. E tomei uma decisão financeira sensata. 71 anos de vida não me prepararam para este momento. Para descobrir que meu próprio filho não entendia que o Mustang não era só metal e gasolina. Era cada domingo que Gerald passava trabalhando nele enquanto lutava contra o câncer. Era a determinação de terminar um último projeto antes que seu corpo se rendesse. Era o único lugar onde eu ainda podia sentar e sentir seu cheiro, óleo, metal e aquela loção pós-barba que ele usou por 40 anos. Mas eu não conseguia encontrar palavras para explicar tudo isso a Andrew. Nunca tínhamos falado a mesma língua, meu filho e eu. Gerald tinha sido nosso tradutor, a ponte entre meu calor emocional e a fria praticidade de Andrew. Você poderia pelo menos ter me consultado. Foi tudo o que consegui dizer. Teria sido uma conversa desnecessariamente emotiva, respondeu Andrew, assinando o documento final. Wendy e eu achamos que seria mais fácil para você assim, como arrancar um curativo. Saí da cozinha antes de dizer algo imperdoável. Voltei para a garagem vazia, sentindo uma espécie de vertigem ao contemplar o espaço despojado. Naquele momento, com a luz do meio da tarde filtrando-se pela única janela, senti-me mais viúva do que nunca. Como se tivesse perdido Gerald pela segunda vez. Não sei quanto tempo fiquei ali, no cimento frio, quando o telefone tocou. Deixei tocar. Depois, tocou várias vezes. Finalmente, ouvi a voz de Andrew atendendo. Segundos depois, ele apareceu na porta da garagem com uma expressão estranha. É para você, disse ele, estendendo o telefone sem fio. Alguém chamado Carlos, da Premium Classics. A loja que comprou o Mustang. Peguei o telefone com desconfiança. Olá, senhora Thompson. Aqui é Carlos Mendoza, da Premium Classics. A voz do outro lado da linha soou respeitosa, quase reverente. Seu marido deixou algo dentro do banco do Mustang. A senhora precisa vir imediatamente. Meu marido, repeti confusa. Meu marido faleceu há 3 anos. Eu sei, senhora, respondeu Carlos. E sinto muito.
Geraldi era um verdadeiro artesão. Mas isso é importante. Encontramos um compartimento escondido embaixo do banco do motorista. Há uma caixa com o seu nome. Por favor, venha o mais rápido possível. Olhei para Andrew, que já tinha ouvido o suficiente para finalmente demonstrar um vislumbre de curiosidade. Já vou, respondi, sentindo algo parecido com esperança pela primeira vez em horas. O caminho até a loja foi silencioso. Andrew insistiu em me levar, talvez por culpa, talvez por curiosidade. Não conversamos. Olhei pela janela, imaginando que Geraldi poderia ter deixado naquele compartimento secreto, uma ferramenta esquecida, algum documento. Quando chegamos a Premium Classics, o Mustang brilhava sob as luzes da loja, mais lindo do que nunca. Meu coração se apertou ao vê-lo, sabendo que não era mais meu, não era mais nosso. Carlos Mendoza era um homem de meia-idade, com mãos calejadas e olhos gentis. Ele me cumprimentou com um respeito que contrastava dolorosamente com a indiferença do meu filho. Senhora Thompson, disse ele, apertando minha mão. É uma honra conhecê-la. Seu marido falava muito da senhora. Você conheceu Geraldi? Perguntei, surpreso. Carlos sorriu. Éramos amigos. Tínhamos uma paixão em comum por clássicos, explicou, me guiando em direção ao Mustang. Quando encontramos isso, soube imediatamente que precisava ligar para você. Ele se inclinou para dentro do carro e removeu o banco do motorista com surpreendente facilidade, revelando um compartimento perfeitamente construído na base. De lá, retirou uma caixa de madeira entalhada à mão com delicados motivos florais. Esta caixa é sua, senhora, disse Carlos, entregando-a cuidadosamente para mim. Geraldi me disse que um dia ela chegaria até você. Parece que hoje é esse dia. Peguei a caixa sentindo seu peso sólido, reconhecendo as flores esculpidas como minhas favoritas, margaridas e lírios, e o trabalho meticuloso das mãos de Geraldi. E naquele momento, enquanto segurava a caixa em uma concessionária que cheirava a pneus novos e aromatizador de ambiente industrial, senti a presença do meu marido mais próxima do que nos 3 anos desde sua partida. Tem mais uma coisa, acrescentou Carlos, lançando um olhar rápido para Andrew, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Mas acho que você deveria ver em particular depois de abrir a caixa. Mais alguma coisa? Repeti, apertando a caixa de madeira contra o peito. Carlos assentiu, com uma expressão afetuosa, porém reservada. Se quiser me acompanhar até o meu escritório, senhora Thompson, é mais reservado. Olhei para Andrew, que examinava o Mustang com interesse renovado, como se o visse de verdade pela primeira vez. Vou esperar aqui, disse ele, sem me olhar nos olhos. Talvez a culpa estivesse finalmente começando a penetrar em sua concha pragmática. Carlos me conduziu por uma porta marcada como privado, até um pequeno escritório abarrotado de revistas automotivas, posters de propaganda vintage e fotos emolduradas de carros clássicos. Ele puxou uma cadeira para mim e sentou-se atrás da mesa. Seu marido e eu nos conhecemos em uma exposição de carros há cerca de 10 anos, explicou ele, cruzando as mãos envelhecidas sobre a mesa. Nos unimos pelo amor aos clássicos americanos. Quando sua saúde começou a piorar, ele me fez um pedido inusitado. Meus dedos percorreram as flores esculpidas na caixa em meu colo. Lírios e margaridas, Geraldi se lembrava. Depois de 47 anos de casamento, ele ainda se lembrava das flores que eu havia carregado no dia do nosso casamento. Que tipo de pedido? Perguntei. Carlos abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um pequeno envelope. Geraldi me pediu para guardar algo em segurança para você. Ele disse que se chegasse o dia em que o Mustang fosse vendido, e ele tinha quase certeza de que esse dia chegaria, eu lhe daria isso junto com a caixa que ele escondeu no carro. Ele me entregou o envelope. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia característica de Geraldi, ligeiramente inclinada para a direita, com uma curva elegante até o M, maiúsculo de Margaret. Só de ver aqueles traços familiares da caneta, senti um nó na garganta. Vou te dar um pouco de privacidade, disse Carlos gentilmente, levantando-se da cadeira. Fique o tempo que precisar. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei imóvel por alguns instantes, olhando para o envelope e a caixa.
Esses últimos pedaços de Gerald, presentes inesperados do além-túmulo, pareciam quase preciosos demais para serem abertos, como se quebrar o selo fosse, de alguma forma, o verdadeiro fim da nossa história. Por fim, abri o envelope com cuidado, desdobrando uma única folha de papel com a letra de Gerald. Minha querida Margarete, se você está lendo isto, duas coisas aconteceram. Eu deixei este mundo, e Andrew vendeu o Mustang. Não estou brava com nenhuma das duas coisas. A morte chega para todos nós, e Andrew nunca compartilhou nossa apreciação por coisas com alma e história. A caixa contém minha jornada com o Mustang, fotos, anotações e pensamentos que tive enquanto trabalhava nele. Mas mais importante, contém algo para sua jornada futura. Sei que você está com raiva agora, magoada por nosso filho ter descartado algo que significou tanto para mim, para nós. Mas por favor, lembre-se de que Andrew vivencia o mundo de forma diferente de nós. Ele vê função, não significado. Eficiência, não alma. Não é uma falha de caráter. É simplesmente quem ele é. Agora sobre o algo mais que o Carlos mencionou. Por favor, volte para a concessionária quando estiver pronto. Sua verdadeira surpresa o aguarda lá. É a verdadeira razão pela qual estou em paz com o Mustang encontrando um novo lar. Lembra como sempre falávamos sobre fazer aquela viagem pelo país? Como você disse que um dia veríamos o Grand Canyon ao pôr do sol e as sequoias ao amanhecer? Esse dia chegou, meu amor. É a sua vez de ser corajoso. Para sempre seu Gerald. Pressionei a carta contra o coração com as lágrimas escorrendo livremente. Mesmo do além-túmulo, Gerald sabia exatamente o que eu estava sentindo. Como ele sabia com tanta certeza que Andrew venderia o carro? E que surpresa poderia aliviar a dor de perder este último pedaço tangível dele? Com as mãos trêmulas, finalmente abri a caixa de madeira. Lá dentro, exatamente como a carta de Gerald prometera, havia uma coleção meticulosamente organizada. Um diário encadernado em couro repleto de anotações detalhadas sobre cada aspecto da restauração do Mustang. Fotografias documentando o processo desde o dia em que ele trouxe para casa a carcaça enferrujada até o produto final reluzente. Pequenos esboços de peças que ele mesmo fabricou quando os originais não puderam ser encontrados. Mas, embaixo deles, em um compartimento separado, descobri documentos financeiros, extratos de investimentos, contas bancárias e documentos legais, todos em meu nome. Gerald vinha investindo discretamente há anos, construindo uma reserva substancial da qual eu nada sabia. Um bilhete preso a esses documentos dizia simplesmente: para suas aventuras, meu amor. Chega de algum dia. Depois de me recompor o melhor que pude, peguei a caixa e a carta e voltei para a sala de exposição. Andrew ainda examinava o Mustang, passando a mão pelo capô polido com uma expressão que não consegui decifrar. Carlos estava perto do balcão principal, conversando baixinho com um homem mais jovem. Ao me ver, sorriu e gesticulou para que eu me juntasse a eles. Senhora Thompson, a senhora está pronta para a segunda parte da surpresa do Gerald? Assenti, incapaz de formular palavras diante da emoção que me apertava a garganta. Sigam-me, disse ele, conduzindo-me em direção a uma porta nos fundos do showroom. Andrew nos seguiu, a curiosidade aparentemente superando seu distanciamento anterior. A porta se abriu para um showroom menor, bem iluminado e com apenas um veículo. Um elegante Audi A3 prateado com um grande laço vermelho no capô. Isto, anunciou Carlos com evidente satisfação, é seu, senhora Thompson, totalmente pago por Gerald há 3 anos. Com instruções para mantê-lo guardado em segurança até o dia em que o Mustang fosse vendido. Olhei para o carro, incrédula. Era lindo, moderno e nada parecido com os carros clássicos enormes que Gerald adorava. Não entendo, sussurrei. Carlos me entregou um chaveiro. Gerald disse que você precisava de algo automático, fácil de dirigir, com todos os recursos de segurança modernos, algo que lhe desse confiança na estrada. Ele sorriu gentilmente. Ele disse, e eu cito: Margarete passou a vida inteira sendo cautelosa. Está na hora de ela se aventurar. Andrew deu um passo à frente com uma expressão que misturava choque e algo que poderia ser respeito. Papai comprou um carro para você, mas você nem dirige.
Eu tenho minha carteira, respondi baixinho. Só não dirijo há anos. Desde que a rodovia interestadual me assustou naquela vez em que voltávamos da sua formatura. Carlos abriu a porta do motorista. Tem mais uma coisa lá dentro, disse ele. No banco do passageiro, havia um envelope grande e um GPS novinho em folha. Abri o envelope e encontrei um roteiro meticulosamente planejado com mapas, reservas de hotel e atrações em destaque, formando um grande circuito pelo país. Todos os lugares que Geraldi e eu tínhamos conversado sobre visitar algum dia. No topo da primeira página, com a letra de Geraldi. A jornada de 1000 milhas começa com uma única volta da chave. Seja corajosa, minha Margarete. Pela primeira vez naquele dia, senti algo além de tristeza e raiva, uma pequena centelha de possibilidade. Ele planejou tudo isso? Perguntou Andrew, olhando por cima do meu ombro para os mapas. Seu pai, eu disse suavemente, passando os dedos pelo volante de couro. Sempre pensou em tudo. Você gostaria de sentar nele? Perguntou Carlos, apontando para o banco do motorista. Hesitei, sentindo-me de repente como se uma adolescente tivesse experimentado pela primeira vez a independência. O Audi brilhava sob as luzes da concessionária, sofisticado e um tanto intimidador, com seu painel moderno repleto de botões e telas que eu não reconhecia. Eu comecei, mas parei, com as palavras de Geraldi ecoando em minha mente. Seja corajosa, minha Margarete. Respirando fundo, dei um passo à frente e me sentei cuidadosamente no banco do motorista. O couro era macio e confortável, ajustando-se ao meu corpo como se fosse feito sob medida. O volante era macio sob meus dedos e o painel, embora inicialmente intimidante, parecia intuitivamente organizado. Tudo estava ao meu alcance. Geraldi escolheu especificamente este modelo, explicou Carlos, inclinando-se para apontar os recursos. Transmissão automática, é claro. Excelentes índices de segurança. A câmera de ré mostra tudo o que acontece atrás de você nesta tela, e o sistema de navegação é pré-programado com toda a rota que ele planejou para você. Andrew circulou o carro com uma expressão indecifrável. Esta é uma compra significativa, disse ele, voltando ao seu tom profissional. Um modelo topo de linha, de última geração. Em que condições está o motor depois de 3 anos parado? Perfeito estado, respondeu Carlos com orgulho profissional. Fazemos a manutenção mensal, trocas de óleo, manutenção da bateria, até rodamos o quarteirão regularmente para manter tudo em ordem. Geraldi pagou por um contrato de manutenção completo. Claro que sim, murmurou Andrew, mas havia algo novo em sua voz. Não exatamente admiração, mas talvez uma compreensão crescente da profundidade do planejamento de seu pai. Passei as mãos no volante, tentando processar a realidade daquele presente. Durante décadas eu fui a passageira do nosso casamento, não porque Geraldi dominasse, mas porque eu preferia assim. Ele sempre foi o aventureiro, o que se arriscava, enquanto eu fornecia a base estável a partir da qual ele podia explorar. A ideia de inverter esses papéis era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente estimulante. Há um cartão de instrutor de direção no porta-luvas, continuou Carlos. Geraldi providenciou aulas de reciclagem especializadas para motoristas experientes. As 10 primeiras sessões já estão pagas. Abri o porta-luvas e encontrei não apenas o cartão do instrutor, mas também um pequeno caderno de couro com a inscrição Road Trip Journal, gravada na capa. Dentro, a primeira página continha outro bilhete de Geraldi. Registre o que você vê, meu amor. O mundo parece diferente do assento do motorista. Não sei o que dizer, sussurrei, fechando o diário e apertando-o contra o peito. Diga que você vai dirigir, foi a resposta inesperada de Andrew. Olhei para cima e vi meu filho me observando com uma expressão que eu não via desde que ele era criança, uma mistura de incerteza e esperança. O papai obviamente queria isso para você. Não sei se consigo, admiti. Faz anos que não vou a lugar nenhum além do supermercado, e mesmo assim foi na nossa velha perua. Foi por isso que ele providenciou as aulas, disse Carlos gentilmente. Geraldi me disse que você sempre foi mais corajosa do que imaginava. Eu não tinha tanta certeza disso. A ideia de pegar rodovias, transitar por cidades desconhecidas, tomar decisões ao volante,
Tudo parecia avassalador. Mas, por outro lado, eu também nunca imaginei que conseguiria sobreviver à perda do Gerald. E de alguma forma consegui passar 3 anos sem ele. Posso experimentar aqui perto? Perguntei, hesitante. Carlos sorriu radiante. Com certeza. Deixe eu pegar os documentos de registro temporário e podemos dar uma volta agora mesmo. Enquanto Carlos reunia os documentos necessários, eu me familiarizava com o interior do carro, ajustando o banco e os retrovisores à minha altura. Andrew estava parado, sem jeito, perto da porta do passageiro. Você gostaria de vir comigo? Perguntei, surpresa com o meu próprio convite. Ele hesitou, olhando o relógio, um hábito tão familiar ao seu pai que meu coração se apertou. Mas ao contrário de Gerald, que olhava as horas para saborear cada momento, Andrew parecia estar sempre calculando a rapidez com que conseguiria passar para a próxima tarefa. Preciso ligar para Wendy, disse ele. Avisar que vamos nos atrasar. Claro, tentei disfarçar a decepção na minha voz. Para minha surpresa, após uma breve conversa com a esposa, Andrew abriu a porta do passageiro e se acomodou ao meu lado. Ela disse para levarmos o tempo que for preciso, explicou, embora sua expressão sugerisse que a conversa não tinha sido tão simples assim. Carlos voltou com a papelada e uma placa provisória. Está tudo em ordem. O carro é oficialmente seu, Sra. Thompson. Ele me entregou uma pasta de documentos. Cartão, seguro, tudo em dia e em seu nome. Gerald pensou em tudo. Ele sempre fez isso, sussurrei. Com o incentivo de Carlos, apertei o botão de partida. O motor ligou com um ronronar suave, nada parecido com o rugido gutural do Mustang de Gerald, mas reconfortante em sua eficiência silenciosa. O painel se iluminou e a tela de navegação exibiu um alegre bem-vinda, Margaret. Ele até programou seu nome nele, observou Andrew, com algo como genuíno espanto em sua voz. Seguindo as instruções pacientes de Carlos, liguei o carro e saí cuidadosamente da concessionária em direção à luz do sol da tarde. A direção era ágil, mas complacente, os freios suaves e previsíveis. Enquanto circulávamos o quarteirão, senti uma sensação estranha crescendo no peito. Ainda não era confiança, mas talvez fosse seu precursor, a possibilidade. Você está indo muito bem, mãe, disse Andrew enquanto eu fazia uma curva com sucesso. O simples incentivo, tão raro do meu filho sempre crítico, quase me fez chorar. Quando voltamos à concessionária, Carlos nos esperava com um sorriso de aprovação. Como foi? Procurei as palavras certas. Como se o Gerald ainda estivesse me ensinando coisas novas. Era exatamente isso que ele esperava. Carlos me ajudou a sair do carro. O instrutor pode começar amanhã, se você quiser. Gerald sugeriu começar pelas ruas tranquilas do bairro e, aos poucos, chegar às rodovias. Assenti, tomado pela gratidão e pela apreensão. A realidade do que Gerald havia posto em prática estava se tornando evidente. Não se tratava apenas de um carro. Era um convite para uma vida completamente diferente daquela com a qual eu havia me acostumado, uma vida de autossuficiência e aventura, em vez de rotina e segurança. No caminho para casa, com Andrew ao volante de seu SUV e eu atrás no meu novo Audi, vislumbrei-me no espelho retrovisor. Eu parecia diferente de alguma forma. Ainda uma viúva de 71 anos com cabelos grisalhos e rugas marcadas pelo riso e pela tristeza. Mas havia algo novo em meus olhos, uma centelha que estivera adormecida por muito tempo. Em casa, estacionei com cuidado na garagem vazia. O espaço que abrigara o projeto de paixão de Gerald por 15 anos agora abrigava o meu. A simetria não passou despercebida. Andrew permaneceu na entrada da garagem, com uma hesitação incomum em sua postura. Mãe, sobre vender o Mustang sem te avisar. Eu deveria ter dito. Seu pai sabia que você ia vender, interrompi gentilmente. Ele não ficou bravo. E eu também não. Não mais. Como ele poderia saber? Perguntou Andrew. Sorri, pensando em como Gerald havia compreendido bem o nosso filho, muito melhor do que eu jamais o fizera. Seu pai enxergava as pessoas com clareza. Ele sabia que você não atribuía aos objetos o mesmo significado que nós. Andrew franziu a testa ligeiramente. Aquele carro valia muito dinheiro.
Achei que estava tomando uma decisão financeira inteligente para a família. Eu sei, eu disse. E pela primeira vez eu realmente entendi a perspectiva do meu filho, não concordando com ela, talvez, mas entendendo. Mas algumas coisas têm valor além do preço. Olhei para o Audi, brilhando à luz do fim de tarde. O último presente do seu pai não foi apenas um carro. Foi uma permissão para ser corajoso. O nome da instrutora de direção era Eleanor Hart, uma professora aposentada do ensino médio, com uma cabeleira branca e espessa, olhos azuis penetrantes e a confiança reconfortante de alguém que havia ensinado milhares de pessoas nervosas a dirigir. Ela chegou à minha porta em ponto às 9 horas da manhã seguinte, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma caneca de viagem com café na mão. Senhora Thompson. Ela estendeu a mão com firmeza. Sou Eli. Seu marido providenciou meus serviços há cerca de 3 anos. Estava esperando sua ligação. Você conhecia Gerald? Perguntei, convidando-a a entrar. Nós nos conhecemos quando ele veio perguntar sobre aulas especializadas para motoristas experientes, explicou ela, sentando-se à mesa da minha cozinha. Ele foi bem específico sobre o que você precisaria: paciência, incentivo e absolutamente nenhuma condescendência. Ela sorriu. Ele a descreveu como cautelosa, mas mais capaz do que ela imagina. Ouvir a avaliação que Gerald fez de mim, vinda daquele estranho, trouxe uma nova onda de emoção. Mesmo com o câncer roubando seu futuro, ele vinha planejando o meu com muita consideração. Não tenho certeza se ele estava certo sobre a parte da capacidade, admiti. Faz quase 20 anos que não dirijo com regularidade. Bem, é por isso que estou aqui, respondeu Eleanor pragmaticamente. Dirigir é como andar de bicicleta. As habilidades básicas permanecem, mas sua confiança precisa ser reconstruída. Ela abriu seu portfólio, revelando um currículo personalizado. Gerald e eu criamos este programa especialmente para você. Começaremos com os fundamentos em bairros tranquilos e, em seguida, desafiaremos você progressivamente com ruas mais movimentadas, rodovias e, eventualmente, direção em rodovias interestaduais. Olhei para o plano de aula detalhado, cada sessão cuidadosamente estruturada para se basear na anterior. Ele realmente pensou em tudo. Ele acreditou em você, disse Eleanor simplesmente. Agora, vamos começar com seu novo veículo? Durante as 2 horas seguintes, ficamos sentados no meu Audi estacionado enquanto Eleanor pacientemente me repassava os fundamentos da direção, posicionamento dos espelhos retrovisores, percepção de ponto cego, recursos de segurança modernos que não existiam quando eu dirigia regularmente pela última vez. Ela explicou cada botão e configuração do sofisticado painel até que começassem a fazer sentido. Você aprende rápido, ela observou enquanto eu identificava corretamente cada controle. Dei aula na 3ª série por 35 anos, expliquei. Sei seguir instruções. Ensinar exige inteligência e adaptabilidade, qualidades excelentes para dirigir, comentou Eleanor. Agora vamos dar uma volta no quarteirão com esta linda máquina. Minhas mãos tremiam levemente quando apertei o botão de partida. Apesar do breve trajeto de ontem desde a concessionária, senti uma onda de ansiedade. Eleanor pareceu notar. Margaret, disse ela gentilmente, dirigir é sobre controlar o medo, não eliminá-lo. Até motoristas experientes sentem ansiedade ocasionalmente. A diferença é que eles aprenderam a dirigir junto com ela, em vez de deixá-la paralisá-los. Era exatamente o tipo de sabedoria prática que Gerald teria apreciado. Assenti, liguei o carro e saí cautelosamente do meio-fio. Passamos mais 1 hora navegando pelas ruas tranquilas do meu bairro, com Eleanor me guiando calmamente por curvas, paradas e manobras básicas. Ao meio-dia eu já havia completado com sucesso 1 dúzia de quarteirões sem incidentes. Excelente progresso para o primeiro dia, declarou ela enquanto voltávamos para minha garagem. Amanhã, vamos nos aventurar um pouco mais, talvez até o shopping a alguns quilômetros de distância. Depois que Eleanor foi embora, fiquei sentado no carro silencioso por vários minutos, absorvendo as conquistas da manhã. Pequenos passos, certamente, mas passos ainda assim. Imaginei o que Gerald pensaria do meu progresso,
se ficaria orgulhoso ou se divertiria com a minha abordagem cautelosa a essa aventura que ele havia orquestrado. Como se fosse uma resposta, meu telefone tocou. Era Andrew. Mãe, como foram as aulas de direção? Seu tom demonstrava um interesse incomum. Eles foram bem, respondi, surpresa com a ligação. Andrew raramente ligava, a menos que precisasse de algo específico. Meu instrutor é excelente. Ótimo, ótimo, ele fez uma pausa sem jeito. Olha, eu estava pensando em tudo. O Mustang, os planos do papai para você. Eu queria saber se poderia passar aqui hoje à noite. Tem uma coisa que eu gostaria de discutir. A curiosidade me aguçou e concordei. Depois de desligar, me vi na garagem novamente, olhando para o Audi no espaço onde o Mustang estivera por tantos anos. A ausência ainda doía, mas agora de forma diferente, menos como uma amputação e mais como a transição agridoce das estações. Abri a caixa de madeira que Carlos me dera e passei os dedos pelas anotações meticulosas de Gerald sobre a restauração do Mustang. Cada página documentava não apenas detalhes mecânicos, mas também seus pensamentos e sentimentos durante todo o processo. Uma anotação, datada de cerca de 6 meses antes de sua morte, chamou minha atenção. O médico disse que o tratamento não está funcionando como esperado. Disse a Margarete que está indo melhor do que o esperado. Não quero que ela se preocupe mais do que o necessário. Preciso terminar este carro. Preciso finalizar os arranjos para Margarete. Ela sempre teve medo de mudanças, minha doce e cautelosa esposa. Mas ela é mais forte do que imagina. O Mustang é meu legado para o mundo, uma bela máquina trazida de volta à vida com paciência e cuidado. Mas Margarete é meu legado para si mesma, uma bela alma que precisa descobrir sua própria força. Se eu tiver feito meu trabalho direito, vender o Mustang será a chave para dar partida no motor dela. Fechei o diário, com as lágrimas turvando minha visão. Gerald sabia que estava morrendo enquanto escrevia estas palavras. No entanto, sua preocupação era comigo, com a vida que eu levaria sem ele. Andrew chegou pontualmente às 6, carregando uma pasta de papel pardo e com uma expressão estranhamente nervosa. Depois de recusar meu convite para jantar, sentou-se à mesa da cozinha, com a pasta colocada exatamente à sua frente. Mãe, preciso te mostrar uma coisa, começou ele, abrindo a pasta e revelando fotografias. Dezenas de imagens do Mustang de vários ângulos, tiradas profissionalmente sob iluminação perfeita. Mandei tirar estas fotos antes do leilão, explicou. Pensei bem, pensei que você pudesse querer. Ergui os olhos, assustada com aquele gesto inesperado de compreensão. Muito atencioso, Andrew, disse eu, examinando cuidadosamente as belas fotografias que capturavam cada detalhe da obra-prima de Gerald. Tem mais, continuou ele com a voz hesitante. O comprador? Ele é um colecionador especializado em clássicos meticulosamente restaurados. Quando Carlos explicou a história por trás do carro, como meu pai passou seus últimos anos trazendo de volta à vida, Andrew fez uma pausa, aparentemente lutando contra uma emoção incomum. O comprador ofereceu direitos de visita. Direito de visita, repeti. Ele guarda a coleção dele num showroom climatizado a uns 48 quilômetros daqui. Ele disse que você pode visitar o Mustang quando quiser. Andrew deslizou um cartão de visita sobre a mesa. O nome dele é Richard Bennett. Já falei com ele. É um homem decente que realmente aprecia o que o papai fez com aquele carro. Olhei para o cartão, processando aquele acontecimento inesperado. Por que você faria isso? Andrew olhou para baixo, mexendo na borda da pasta num gesto tão diferente de sua habitual atitude confiante. Porque estou começando a entender que cometi um erro. Não legalmente, como herdeiro do papai, eu tinha todo o direito de vender o carro. Ele olhou para cima, encontrando meus olhos diretamente. Mas não levei em consideração o que isso significava para você, o que representava. Seu pai sabia que você ia vender, eu disse gentilmente. Ele planejou isso. Sim, mas ele também sabia que eu faria isso sem pensar, respondeu Andrew com surpreendente autoconsciência. Ele sabia que eu veria um trunfo, não um legado. Ele gesticulou para as fotos. Estou tentando melhorar, mãe. Para ver as coisas mais como ele viu.
A admissão, tão difícil para meu filho pragmático e emocionalmente reservado, me comoveu profundamente. Foi a primeira vez que vi Andrew tão vulnerável desde que ele era criança, lidando com o jogo de beisebol decepcionante. Seu pai ficaria orgulhoso de você por isso, eu disse a ele, cobrindo sua mão com a minha. Andrew pigarreou, claramente desconfortável com o território emocional. Só mais uma coisa. Falei com sua instrutora de direção hoje. Ela acha que você está progredindo muito bem. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Você ligou para Eleanor? Ele assentiu. Eu queria ter certeza de que o plano do papai estava sendo executado corretamente. O homem de negócios dentro dele não pôde deixar de emergir, mesmo naquele momento de conexão. Ela mencionou que seu objetivo final é fazer uma viagem pelo país. Foi isso que seu pai planejou, confirmei. Embora eu não tenha certeza se algum dia estarei pronta para algo tão ambicioso. Abaixo está o roteiro que você forneceu, totalmente pontuado e organizado em parágrafos curtos, sem omitir nenhuma linha. Adicionei pontuação apropriada, pontos, vírgulas, aspas, etc., para esclarecer o diálogo e o fluxo narrativo, corrigi pequenos erros de ortografia. Por exemplo, Eleanor para Eleanor, e estruturei o texto em parágrafos concisos para facilitar a leitura, preservando cada linha. O tom permanece inalterado e o conteúdo é apresentado como uma narrativa coerente. Pela primeira vez em anos, vi um sorriso genuíno se espalhar pelo rosto do meu filho. Quando você estiver lá, disse ele, eu gostaria de ir com você. Pelo menos em parte. Acho que o papai teria gostado. À medida que a noite caía, percebi que o último presente de Gerald não era apenas o Audi ou a viagem que ele havia planejado. Era este momento de conexão genuína com nosso filho, algo que eu quase havia perdido a esperança de vivenciar novamente. 3 semanas depois de começar minhas aulas de direção com a Eleanor, enfrentamos nosso maior desafio até então, a rodovia interestadual. Eu temia esse marco desde que começamos, meu estômago embrulhava só de pensar em entrar no trânsito intenso, atravessar várias faixas e manter a velocidade da rodovia. Lembre-se, disse Eleanor ao nos aproximarmos da rampa de acesso, a rodovia interestadual é, na verdade, mais segura do que dirigir na cidade em muitos aspectos. Menos cruzamentos, sem semáforos, fluxo previsível. Sua lógica calma não ajudou muito a acalmar meu coração acelerado quando dei a seta e comecei a acelerar na rampa de acesso. O velocímetro subiu, 40. 50, 55, enquanto eu ansiosamente verificava meus retrovisores em busca de uma abertura no fluxo constante de carros à nossa esquerda. Boa aceleração, Eleanor me incentivou. Agora procure a sua brecha ali, entre o sedã azul e a van branca. Dê a seta e mova-se suavemente quando atingir a velocidade adequada. Segui suas instruções com os nós dos dedos brancos no volante enquanto guiava o Audi para a faixa da direita da Interestadual 95. A sensação de estar cercado por veículos, todos se movendo em alta velocidade, era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente estimulante. Excelente transição, exclamou Eleanor. Agora mantenham a posição e a velocidade na faixa. Sairemos em 8 quilômetros. Esses 8 quilômetros se tornaram uma meditação de respiração controlada e atenção concentrada. A cada minuto que passava, meu aperto firme no volante afrouxava um pouco. Quando saímos, percebi que estava tão concentrado na tarefa que tinha me esquecido de sentir medo. Como você se sente? Perguntou Eleanor enquanto parávamos em uma área de descanso. Como se eu tivesse escalado o Monte Everest, admiti, surpreso ao encontrar minhas mãos firmes ao estacionar o carro. De certa forma, sim, respondeu ela com um sorriso maroto. O medo de dirigir na estrada é um dos obstáculos mais comuns para quem volta a dirigir. Você acabou de superar uma barreira mental significativa. No caminho de volta para casa, pegando estradas locais em vez de desafiar a rodovia interestadual novamente tão cedo, me peguei pensando na restauração do Mustang feita por Gerald. Ele havia abordado aquele projeto desafiador aos poucos, sem nunca se sentir sobrecarregado pela tarefa completa.
Talvez esta jornada que ele havia planejado para mim exigisse a mesma abordagem, quilômetro por quilômetro, desafio por desafio, reconstruindo gradualmente minha confiança enquanto ele reconstruía aquele carro. O dia seguinte trouxe uma visita inesperada. Eu estava revisando o roteiro de viagem que Geraldi havia criado quando a campainha tocou. Abri e encontrei Carlos Mendoza parado na minha varanda, segurando um pequeno pacote. Senhora Thompson, ele me cumprimentou calorosamente, espero não estar atrapalhando. Encontrei outra coisa do Geraldi que achei que a senhora deveria ter. Convidei-o a entrar, curioso sobre a novidade. Na minha sala de estar, Carlos desembrulhou cuidadosamente o pacote e revelou um pequeno carro em miniatura, uma réplica perfeita do Mustang de Geraldi, com todos os detalhes, desde a pintura personalizada até os detalhes cromados. Geraldi encomendou isso a um amigo meu, que também é modelista, explicou Carlos. Ele queria que você tivesse algo para se lembrar do carro de verdade, algo que pudesse ficar em uma prateleira e lembrar do trabalho dele sem ocupar uma garagem inteira. Segurei a maquete nas palmas das mãos, maravilhada com o trabalho artesanal. Cada detalhe era perfeito, até a minúscula placa combinava com a que Geraldi havia escolhido para o original. É lindo, sussurrei. Quando ele arranjou isso? Cerca de um mês antes de ele falecer, respondeu Carlos gentilmente. Ele foi muito específico sobre os detalhes. Meu amigo só terminou o carro recentemente, e é por isso que eu não tinha para lhe entregar na concessionária. Coloquei a maquete cuidadosamente sobre a lareira, onde ela pareceu se encaixar perfeitamente, uma representação pequena, mas perfeita, da paixão e do cuidado de Geraldi. Eleanor me disse que você está fazendo um excelente progresso na direção, comentou Carlos. Virei-me para ele, surpresa. Você conhece a Eleanor? Ele assentiu. Geraldi nos apresentou quando estava montando sua rede de segurança, suponho que se possa chamar assim. Ele queria ter certeza de que haveria pessoas que entendessem os planos dele para você, pessoas que pudessem oferecer apoio quando chegasse a hora. A revelação de que Geraldi havia criado não apenas um carro e um itinerário, mas uma rede inteira de pessoas que me apoiaram para me guiar, foi avassaladora. Enquanto eu estava focada na doença dele, em tornar seus últimos meses confortáveis, ele silenciosamente orquestrava esse caminho elaborado para o meu futuro. Eu enfrentei a rodovia interestadual ontem, disse a Carlos, sentindo um estranho orgulho pela conquista. Isso é fantástico, disse ele com entusiasmo genuíno. Dirigir na rodovia é um marco importante. Como foi? Assustador, admiti. Depois empoderador, depois simplesmente impulsionador. Carlos assentiu com conhecimento de causa. É assim que acontece com as coisas que mais nos assustam. Primeiro, elas parecem impossíveis, depois se tornam conquistas e finalmente se tornam parte da vida. Depois que Carlos foi embora, me vi atraído novamente pelo roteiro de viagem de Geraldi. Abri os mapas sobre a mesa da cozinha, traçando a rota cuidadosamente traçada com a ponta do dedo. Partindo de nossa casa em Connecticut, a jornada seguiu para o oeste, passando pela Pensilvânia, Ohio e Illinois, antes de virar para o sul, passando por Missouri e Oklahoma. Depois para o oeste novamente, passando pelo Novo México e Arizona, subindo a costa da Califórnia e voltando para o leste, passando pelos estados do norte. Cada parada foi meticulosamente planejada, não apenas hotéis e distâncias, mas também anotações sobre lugares especiais, restaurantes que Geraldi achava que eu gostaria, e até mesmo os melhores horários do dia para ver certos pontos turísticos. Grand Canyon ao pôr do sol, dizia uma das anotações. A luz nas rochas vermelhas é algo que todos deveriam ver pelo menos uma vez. Ele próprio já havia visitado esses lugares? Alguns, talvez, durante viagens de negócios ao longo dos anos, mas a maioria, eu suspeitava, ele havia pesquisado especificamente para este itinerário, lugares que ele esperava que pudéssemos conhecer juntos algum dia. Antes que o câncer atrapalhasse nossos planos. O escopo da jornada era assustador, quase 12.800 quilômetros no total, abrangendo aproximadamente 2 meses, se eu seguisse o ritmo sugerido. Será que eu conseguiria mesmo empreender tal aventura sozinho?
A Margarete, que existia 4 semanas antes, teria descartado a ideia imediatamente. Mas então, fui para o meu quarto e abri a gaveta da mesa de cabeceira onde guardava minhas lembranças mais preciosas. Entre elas estava um pequeno caderno onde Geraldi e eu havíamos listado coisas que esperávamos fazer na aposentadoria. Ao abri-lo, encontrei uma página intitulada Lugares para Conhecer Juntos, com minha letra, seguida de uma lista de destinos, muitos dos quais constavam no itinerário da viagem: o Grand Canyon, o Parque Nacional Redwood, as Montanhas Rochosas, o Oceano Pacífico ao pôr do sol. Eu havia escrito esses desejos décadas atrás, quando a aposentadoria parecia um sonho distante e viajar pelo país parecia uma ambição razoável para os nossos anos dourados. Então a vida interveio, as dificuldades comerciais de Geraldi nos anos 90, que atrasaram nossas economias para a aposentadoria, a doença prolongada da minha mãe que exigiu nossos cuidados e, finalmente, o diagnóstico de câncer de Geraldi logo após sua aposentadoria. Um dia nunca chegou para nós dois juntos, mas Geraldi garantiu que ele ainda pudesse chegar para mim. Meu telefone tocou, interrompendo essas reflexões. Era Andrew. Mãe, Wendy e eu estávamos conversando, começou ele sem rodeios. Gostaríamos que você jantasse conosco neste domingo. Há algo importante que queremos discutir com você. Seu tom era indecifrável, nem caloroso nem frio, apenas decididamente neutro, daquele jeito que ele aperfeiçoara em negociações comerciais. Claro, concordei, curioso com aquele convite formal. Devo levar alguma coisa? Só você, ele respondeu. E talvez seus planos de viagem, se você se sentir confortável em compartilhá-los. Depois que desligamos, fiquei em pé na janela com vista para o jardim que Geraldi cuidava meticulosamente havia décadas. As roseiras precisavam de poda, outra tarefa que eu vinha evitando desde a sua morte, sem saber se conseguiria igualar sua técnica cuidadosa. Eu dirigi na rodovia hoje, disse em voz alta para a sala vazia, imaginando o sorriso orgulhoso de Geraldi. E estou pensando em fazer aquela viagem que você planejou. Não sei se estou pronta, mas estou considerando. O silêncio que se seguiu pareceu de alguma forma aprovador, como se as próprias paredes da nossa casa abrigassem a presença encorajadora de Geraldi. Voltei para a mesa da cozinha para os mapas e itinerários e pela primeira vez, comecei a fazer minhas próprias anotações nas margens, perguntas, ideias, pequenos ajustes. Virei-me para ele, surpresa. Você conhece a Eleanor? Ele assentiu. Geraldi nos apresentou quando estava montando sua rede de segurança, suponho que se possa chamar assim. Ele queria ter certeza de que haveria pessoas que entendessem os planos dele para você, pessoas que pudessem oferecer apoio quando chegasse a hora. A revelação de que Geraldi havia criado não apenas um carro e um itinerário, mas uma rede inteira de pessoas que me apoiaram para me guiar, foi avassaladora. A casa deles era uma casa colonial reformada com bom gosto, em um bairro exclusivo, impressionante, mas de certa forma estéril, com paisagismo que parecia profissionalmente cuidado, mas carecia de toques pessoais. Nenhuma casinha de passarinho torta construída por um avô e um neto em uma tarde de verão. Nenhum canteiro de flores silvestres que crescesse levemente desordenado porque as abelhas preferiam assim. Entrei na entrada circular da garagem deles, estacionando meu Audi ao lado da Mercedes de Andrew e do Range Rover de Wendy. Respirando fundo, peguei a pasta com os planos de viagem de Geraldi e meus próprios acréscimos, me perguntando por que Andrew havia me pedido especificamente para trazê-los. Wendy atendeu a porta com seu sorriso perfeito característico, aquele que conquistava sua boca, mas nunca alcançava seus olhos. Aos 43 anos, minha nora continuava incrivelmente bonita, com cabelos loiros com mechas, um corpo impecavelmente cuidado e roupas que sempre pareciam ter sido escolhidas por um personal stylist. O que lembrei a mim mesma provavelmente tinha sido. Margarete, que bom te ver, ela me cumprimentou com um beijo no ar perto de cada bochecha. E você mesma dirigiu. Andrew mencionou que você tinha começado as aulas. Seu tom carregava aquele tom sutil de condescendência que ela reservava para assuntos que considerava pitorescos ou provincianos. Minha permanência na casa da família,
Minha preferência por bilhetes escritos à mão em vez de mensagens de texto e agora, aparentemente, minhas aulas de direção tardias. O Audi dirige maravilhosamente bem, respondi, entrando na entrada com piso de mármore. Gerald escolheu bem. Um lampejo de algo, aborrecimento, desconforto, cruzou o rosto perfeito de Wendy ao ouvir a menção do presente póstumo do meu marido. Sim, bem, Andrew está esperando na sala de jantar. Nós servimos o buffet do Maurizio. Ela me conduziu pela sala de estar formal, um espaço tão cuidadosamente planejado que poderia ser uma vitrine de móveis, até a sala de jantar igualmente imaculada, onde Andrew estava ao lado de um aparador, arrumando as bebidas. Mãe, ele me cumprimentou com um meio abraço desajeitado. Que bom que você veio. Uísque com soda? Só um refrigerante, por favor, respondi, colocando minha pasta num canto da mesa. Eu estou dirigindo, lembra? Um toque de orgulho genuíno cruzou o rosto de Andrew. Certo. Eleanor mencionou que você está fazendo um excelente progresso. Wendy ergueu as sobrancelhas levemente. Você mantém contato regular com o instrutor de direção da Margaret? Estou supervisionando os preparativos do papai, respondeu Andrew com um encolher de ombros que não atingiu a casualidade que ele parecia almejar. O jantar prosseguiu com a habitual conversa informal e educada. As conquistas dos filhos nas escolas particulares exclusivas, os sucessos empresariais recentes de Andrew, o trabalho de Wendy no comitê de caridade. Eu participava dessas conversas há anos, oferecendo as respostas esperadas e a admiração apropriada. Hoje, porém, me vi estranhamente distante, como se estivesse observando a apresentação à distância. Quando me tornei tão passiva no meu relacionamento com meu filho e sua família? Teria começado com a morte de Gerald ou antes? Teria eu me entregado ao meu eu autêntico em pequenos passos ao longo dos anos, trocando a conexão genuína por uma harmonia superficial? Mãe, a voz de Andrew interrompeu meus pensamentos. Você parece distraída. Desculpe, eu disse, largando o garfo. Eu estava pensando em como nos conhecemos pouco. A declaração, sem planejamento e sem filtro, caiu no centro da mesa elegante como um convidado indesejado. O sorriso perfeito de Wendy congelou, enquanto Andrew piscava rapidamente, sua resposta padrão ao desconforto emocional. Que coisa estranha de se dizer, Wendy riu levemente. Somos uma família há mais de 20 anos. Sim, concordei, e no entanto eu não poderia dizer o que realmente importa para qualquer um de vocês além das aparências e conquistas. Assim como você não poderia me dizer o que importa mais para Gerald ou para mim. Andrew pousou a taça de vinho com cuidado deliberado. É por causa do Mustang? Achei que já tínhamos superado isso. Não se trata apenas do carro, eu disse gentilmente. Trata-se de nos vermos com clareza. Gerald entendeu que você venderia o Mustang porque entendia seus valores. Ele não os compartilhava, mas respeitava seu direito de tê-los. E você acha que não respeitamos os seus? O tom de Andrew tornou-se defensivo. Acho que nunca realmente conversamos sobre isso, respondi. Mantivemos uma distância educada por tanto tempo que esquecemos como ter conversas autênticas. Wendy se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Talvez este não seja o melhor momento. Na verdade, interrompeu Andrew, é exatamente a hora certa. Ele respirou fundo e trocou um olhar com a esposa. É em parte por isso que a convidamos para esta noite. Estávamos reconsiderando algumas coisas. Ele se levantou e saiu brevemente da sala, retornando com uma grande representação arquitetônica que desenrolou cuidadosamente sobre a mesa, pesando os cantos com saleiros e pimenteiros. Foi isso que planejamos originalmente para sua garagem, admitiu. O desenho detalhado mostrou minha humilde garagem transformada em um elaborado closet e camarim, completo com armários personalizados, uma ilha central e armazenamento especializado para sapatos, bolsas e itens sazonais. Teria agregado um valor significativo à propriedade, explicou Wendy, traçando o design elegante com os dedos. O potencial de revenda teria aumentado substancialmente. Entendo, disse eu, estudando os planos sem a raiva que talvez tivesse sentido semanas atrás. E agora? Andrew pigarreou. Depois de tudo o que aconteceu, encontrar o presente do papai,
entender o que ele tinha planejado para você. Tivemos algumas conversas. Ele olhou para Wendy, que assentiu quase imperceptivelmente. Decidimos cancelar os planos de reforma. Não se tratava apenas de um armário, acrescentou Wendy, surpreendendo-me com sua franqueza. Presumimos que você venderia a casa em breve, se mudaria para uma comunidade de aposentados ou para uma casa de repouso. A reforma fazia parte da nossa preparação para, eventualmente, vender o imóvel. A revelação de suas suposições deveria ter doído, mas, em vez disso, achei estranhamente libertadora. Pelo menos estávamos finalmente falando verdades, por mais desconfortáveis que fossem. E agora? Perguntei novamente. Andrew pegou a pasta que eu havia trazido. Agora queremos saber sobre essa viagem que o papai planejou, aquela que você está pensando em fazer. Abri a pasta, espalhando os mapas e o itinerário sobre a mesa. Gerald passou seus últimos meses planejando esta viagem cross-country para mim. Cada rota, cada parada, cada lugar que ele achava que eu deveria conhecer. Wendy se inclinou para a frente, estudando os planos meticulosos com o que parecia ser interesse genuíno. Isso é incrivelmente detalhado. Ele deve ter passado centenas de horas pesquisando. Esse foi Gerald, eu disse suavemente até o fim. E você está mesmo pensando em fazer isso? Perguntou Andrew, com um tom que misturava descrença e algo que poderia ser admiração. Sozinho na sua idade? Em sua pergunta, ouvi ecos da voz prática e preocupada com a segurança que sempre viveu na minha cabeça, a voz que Gerald desafiou gentilmente durante todo o nosso casamento. Não estou apenas considerando, eu disse, surpreendendo-me com a minha certeza. Estou fazendo isso. Eleanor acredita que estarei pronta para viajar pela rodovia dentro de um mês. Pretendo começar a viagem no início de junho, quando o clima deverá estar ideal na maior parte do país. Andrew me observou com uma expressão que não consegui decifrar. Você mudou, disse ele finalmente. Não mudei, corrigi. Redescobri partes de mim que estavam adormecidas. Seu pai sempre viu essas partes, mesmo quando eu não via. Um silêncio pairou sobre a mesa enquanto Andrew e Wendy trocavam mais um daqueles olhares de casal que encerram conversas inteiras. Gostaríamos de ajudar, disse Andrew finalmente, com os preparativos da viagem. De todas as respostas que eu esperava, esta talvez fosse a menos esperada. Por que? Perguntei diretamente. Andrew pareceu desconfortável, mas continuou. Porque tenho pensado muito no papai desde que descobrimos os arranjos dele para você. No que ele valorizava e no que queria para nós dois. Ele me olhou diretamente nos olhos. Quero entendê-lo melhor e, talvez por extensão, entender você melhor também. Pela primeira vez em anos vi meu filho, realmente o vi, não como o empresário educado e distante que ele havia se tornado, mas como o indivíduo complexo que ele era. Alguém capaz de crescer e reconsiderar, exatamente como Gerald acreditava. Eu gostaria disso, eu disse simplesmente. À medida que a noite avançava, com Andrew e Wendy fazendo perguntas genuínas sobre meu progresso na direção e meus planos de viagem, percebi que algo estava mudando em nossa dinâmica familiar. Um realinhamento sutil, mas significativo, que Gerald, em sua sabedoria silenciosa, poderia ter previsto o tempo todo. 6 semanas depois de descobrir os dons ocultos de Gerald, eu estava na entrada da minha garagem ao amanhecer, com o Audi pronto para uma viagem que eu ainda não conseguia acreditar que estava fazendo. Eleanor me declarou pronto depois da nossa última aula no dia anterior, durante a qual consegui navegar com sucesso pelo trânsito da rodovia interestadual na hora do rush. Com uma confiança que nos surpreendeu a ambos. Lembre-se de tudo que praticamos, ela disse ao nos despedirmos. Faça pausas frequentes, mantenha-se na faixa da direita quando estiver inseguro e confie nos seus instintos. Você é mais capaz do que imagina, Margaret. Agora, enquanto eu fazia uma última verificação dos meus preparativos de viagem, aquelas palavras ecoavam em minha mente. O porta-malas continha uma mala cuidadosamente preparada, suprimentos de emergência que Gerald havia especificado em suas anotações e uma pequena caixa térmica com provisões para o primeiro dia de viagem. O banco do passageiro continha meu mapa rodoviário, apesar do GPS,
Geraldi insistira em mapas de papel como reserva. O diário que ele havia me deixado e um travesseiro de viagem para conforto durante longos trechos. O ar da manhã estava carregado de possibilidades. O céu a leste começando a ficar vermelho com o nascer do sol. Eu havia escolhido deliberadamente uma partida cedo para evitar a oferta de Andrew e o Andy de uma despedida adequada, o que eu suspeitava que só aumentaria meu nervosismo. Em vez disso, eu me despedi deles na noite anterior, em um jantar surpreendentemente agradável, onde Andrew me presenteou com um novo smartphone para maior segurança na estrada, explicou ele, já programado com aplicativos de rastreamento que lhe permitiriam monitorar minha viagem à distância. Sua preocupação era tocante, ainda que um tanto exagerada. Nas semanas que se seguiram ao nosso revelador jantar de domingo, Andrew se dedicou aos meus preparativos de viagem com a mesma meticulosidade que aplicava aos projetos empresariais. Ele insistiu em fazer a revisão do Audi novamente, comprou um pacote de assistência rodoviária estendida e até compareceu à minha última aula de direção para avaliar meu nível de preparação, um gesto que divertiu Eleanor bastante. Seu filho tem os instintos protetores do seu marido, ela observou depois, mas não a fé que ele tem em suas capacidades. Isso virá com o tempo. Enquanto eu trancava a casa, verificando fechaduras, ajustando termostatos e programando temporizadores para as luzes, senti a presença de Geraldi fortemente, como se ele estivesse supervisionando minha partida com atenção e aprovação. Na cozinha, parei diante de uma fotografia emoldurada tirada em nosso 25º aniversário. Geraldi e eu em pé ao lado de um conversível alugado durante nossas únicas férias de verdade. Uma viagem de uma semana pela costa da Califórnia que permaneceu uma lembrança querida. Estou realmente fazendo isso, eu disse à sua imagem sorridente. Exatamente como você planejou. Lá fora. Dei uma última olhada na casa que compartilhamos por 46 anos. A luz da manhã suavizava seus traços envelhecidos, realçando o caráter em vez do desgaste. Andrew prometera verificar a propriedade regularmente durante minha ausência e até contrataram um serviço de jardinagem para cuidar das adoradas rosas de Geraldi, um gesto atencioso que me comoveu profundamente. Respirando fundo, sentei-me no banco do motorista, ajustei os espelhos e liguei o motor. A rota do primeiro dia foi relativamente simples, oeste atravessando Connecticut até Nova York, depois sul pela Pensilvânia, em direção à minha parada inicial para pernoitar em Harrisburg. Geraldi havia planejado dias de viagem mais curtos para começar, o que me permitiu ganhar confiança gradualmente. Ao me afastar do meio-fio, um movimento no espelho retrovisor chamou minha atenção. Uma figura estava parada no final da minha entrada com a mão erguida em despedida. Andrew. Apesar do meu pedido para não me despedir, ele veio mesmo assim, chegando silenciosamente na luz que antecede o amanhecer para testemunhar aquele momento crucial. Reduzi a velocidade, pensando se deveria parar, mas ele balançou a cabeça e fez sinal para que eu continuasse. Entendendo seu gesto como o respeito que pretendia demonstrar, levantei a mão em reconhecimento e segui em frente, observando pelo retrovisor enquanto sua figura diminuía até desaparecer na esquina. A primeira hora passou em estado de hipervigilância, com as mãos agarrando o volante com força enquanto eu navegava por estradas locais conhecidas em direção à rodovia. Cada cruzamento, cada junção, exigia pensamento consciente. Mas, gradualmente, à medida que os quilômetros se acumulavam, senti uma mudança sutil. Minha respiração se aprofundou, meus ombros se abaixaram e dirigir se tornou menos um exercício de concentração e mais uma atividade fluida e natural. No meio da manhã, atravessei a fronteira para o estado de Nova York. A dirigibilidade suave e a aceleração responsiva do Audi aumentavam minha confiança a cada quilômetro. O trânsito aumentava à medida que eu me aproximava de áreas mais populosas, mas as técnicas de direção defensiva que Eleanor havia me ensinado agora se ativavam automaticamente. Manter distância segura do carro, verificar os retrovisores regularmente e antecipar os movimentos dos outros motoristas. Em uma parada para descanso, pouco antes do meio-dia, liguei para Andrew, como prometido, para relatar meu progresso.
Você está indo muito bem, disse ele, e pude perceber a leve surpresa em sua voz. Como está se sentindo? Libertante, respondi honestamente. Eu tinha me esquecido do simples prazer do movimento, de observar a paisagem mudar ao redor. Papai ficaria orgulhoso, disse Andrew, as palavras claramente não lhe soando fáceis. Ele sempre acreditou que você poderia fazer mais do que imaginava ser possível. Depois de um almoço rápido e uma caminhada para esticar as pernas, continuei para o sul, cruzando a Pensilvânia no início da tarde. As colinas ondulantes e as terras agrícolas proporcionaram um cenário pitoresco, enquanto eu me adaptava ao ritmo da viagem na rodovia. No final da tarde, cheguei a Hillsborough e consegui chegar ao pequeno hotel que Gerald havia escolhido para minha primeira noite. O recepcionista sorriu quando fiz o check-in. Senhora Thompson, estávamos esperando a senhora. Sua reserva foi feita há algum tempo. Sim, respondi, ainda impressionada com a extensão do planejamento de Gerald. Meu marido providenciou tudo. Bem, ele escolheu um dos nossos melhores quartos Riverview, recentemente reformado, e este foi deixado para você há vários meses. Ela me entregou um envelope com meu nome escrito na caligrafia característica de Gerald. No meu quarto, sentei-me perto da janela com vista para o rio Susquehanna e abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia um simples cartão. Minha querida Margarete dizia: se você está lendo isto, completou o primeiro dia da sua jornada. Eu sabia que você conseguiria. O primeiro passo é sempre o mais difícil, seja começar uma viagem pelo país ou começar um novo capítulo na vida. Preparei pequenas surpresas em vários pontos ao longo do seu percurso, nada elaborado, apenas lembranças para que você saiba que estou com você em espírito. A recepção tem um pacote para você pela manhã. Hoje à noite comemore sua coragem. Peça serviço de quarto se estiver cansado. O salmão é excelente aqui. Ou explore a orla do rio se estiver se sentindo aventureiro. Esta jornada é sua agora. Eu apenas sugeri o caminho. Com todo o meu amor, Gerald. Pressionei o bilhete contra o coração, tomada pela emoção. Mesmo agora, Gerald me guiava, incentivando minha independência, o equilíbrio perfeito que ele sempre manteve em nosso casamento. Depois de lavar a poeira da viagem com um longo banho, me surpreendi ao escolher explorar o local em vez do serviço de quarto. A orla do rio era encantadora à luz do entardecer, com uma trilha que oferecia vistas da água e do horizonte da cidade. Encontrei um pequeno restaurante com mesas ao ar livre e desfrutei de um jantar tranquilo, observando os barcos navegando pelo rio e as famílias passeando pelo calçadão. Pela primeira vez em 3 anos, me senti verdadeiramente viva, não apenas existindo após a perda, mas me envolvendo ativamente com o mundo novamente. A sensação era agridoce, tingida pela consciência da ausência de Gerald, mas também repleta de gratidão por seu último presente para mim, permissão e incentivo para continuar vivendo plenamente. De volta ao meu quarto, abri o diário da viagem e fiz minha primeira anotação, registrando não apenas os detalhes práticos dos quilômetros percorridos e das rotas percorridas, mas também meus pensamentos e sentimentos ao longo daquele dia memorável. Como Gerald havia sugerido, o mundo realmente parecia diferente do assento do motorista, maior, mais acessível, cheio de possibilidades que eu havia esquecido que existiam. Primeiro dia completo, escrevi no final. Sinto sua falta, Gerald, mas sinto que você está comigo nesta jornada. Obrigada por acreditar que eu conseguiria, mesmo quando eu mesma não acreditava. Enquanto eu me aproximava do sono, me perguntei que surpresa me aguardava pela manhã e que novos desafios e descobertas os próximos dias trariam. O medo que definirá grande parte da minha vida não havia desaparecido completamente, mas fora relegado a um lugar passageiro, em vez de permanecer como condutor. O amanhã traria novas estradas, novas experiências, novos testes para minha crescente confiança. Pela primeira vez em décadas, me vi ansioso pelo desconhecido. O pacote que me esperava na recepção na manhã seguinte continha uma pequena caixa elegantemente embrulhada e outro bilhete de Gerald. Dentro da caixa havia uma bússola vintage em uma caixa de latão polido, claramente uma antiguidade, mas em perfeitas condições de funcionamento.
Para quando você precisar encontrar seu verdadeiro norte, dizia o bilhete de Gerald. Este bilhete pertenceu ao meu avô, que o usou para navegar pelo país durante a Grande Depressão. Ele me ensinou que às vezes as jornadas mais importantes não são sobre chegar a um destino, mas sobre descobrir o que existe dentro de você ao longo do caminho. Guarde-o no porta-luvas. A tecnologia falha, mas o verdadeiro norte permanece constante. Prendi a bússola no meu chaveiro, reconfortado por essa conexão tangível com Gerald e sua história familiar. Depois de um café da manhã reforçado, consultei a rota do dia, uma linha reta para o oeste atravessando a Pensilvânia, em direção a Pittsburgh, onde passaria minha segunda noite antes de seguir para Columbus, Ohio. No dia seguinte, a viagem matinal foi agradável, com trânsito tranquilo quando deixei Harrisburg para trás e entrei na parte central mais rural do estado. Colinas ondulantes deram lugar a terras agrícolas, pontuadas por pequenas cidades que apareciam e desapareciam no meu espelho retrovisor. Eu estava me adaptando a um ritmo de cruzeiro confortável quando um alerta no painel de repente acendeu. Aviso de pressão dos pneus. Minha frequência cardíaca disparou momentaneamente, mas o treinamento de Eleanor entrou em ação. Reduzi a velocidade cuidadosamente, verifiquei os retrovisores e estacionei no acostamento, com o pisca-alerta piscando. Assim que parei em segurança. Liguei para o serviço de assistência. No meu quarto, sentei-me perto da janela com vista para o rio Susquehanna e abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia um simples cartão. Minha querida Margarete dizia: se você está lendo isto, completou o primeiro dia da sua jornada. Eu sabia que você conseguiria. O primeiro passo é sempre o mais difícil, seja começar uma viagem pelo país ou começar um novo capítulo na vida. Preparei pequenas surpresas em vários pontos ao longo do seu percurso, nada elaborado, apenas lembranças para que você saiba que estou com você em espírito. A recepção tem um pacote para você pela manhã. Hoje à noite comemore sua coragem. Peça serviço de quarto se estiver cansado. O salmão é excelente aqui. Ou explore a orla do rio se estiver se sentindo aventureiro. Esta jornada é sua agora. Eu apenas sugeri o caminho. Com todo o meu amor, Gerald. Pressionei o bilhete contra o coração, tomada pela emoção. Mesmo agora, Gerald me guiava. Senhora Thompson, a dona da loja, uma simpática mulher de 60 e poucos anos chamada Susan Miller, aproximou-se com minha papelada. Está tudo certo. Fizemos o rodízio de todos os seus pneus enquanto fazíamos isso. Sem custo adicional. Que veículo lindo você está dirigindo. Obrigada, respondi, levantando-me para finalizar o pagamento. Meu marido escolheu. Bem, ele tem um gosto excelente, comentou ela, me levando até o balcão. Você mencionou que está dirigindo pelo país. Sim, confirmei, sentindo uma pequena onda de orgulho por poder fazer essa declaração. Meu marido planejou a viagem antes de falecer. Estou seguindo o itinerário dele. Algo na minha explicação chamou a atenção dela. Isso é incrível, disse ela, me observando com interesse renovado. Sabe, se você não se importar com a sugestão de um morador local, há uma rota panorâmica daqui que eventualmente leva de volta à rodovia em direção a Pittsburgh. Leva talvez 1 hora a mais, mas é uma das viagens mais bonitas do estado. Segue uma antiga linha ferroviária pelas montanhas, passando por cachoeiras e alguns locais históricos. Ela pegou um mapa e traçou a rota alternativa com o dedo. Meu falecido marido e eu costumávamos dirigir todo outono para ver a vegetação. Sempre nos lembrava por que nunca nos mudamos da Pensilvânia, apesar das inúmeras oportunidades. Hesitei, o itinerário cuidadosamente planejado por Gerald pesando contra essa sugestão inesperada. O que ele gostaria que eu fizesse? Seguir à risca seus planos ou aproveitar as oportunidades espontâneas que viajar frequentemente apresenta? As cachoeiras parecem lindas, eu me peguei dizendo, e não estou com nenhuma pressa. Susan sorriu calorosamente. Esse é o espírito certo para uma jornada como a sua. Às vezes, as melhores lembranças vêm das reviravoltas inesperadas. Munido do mapa desenhado à mão por Susan, complementando meu GPS, parti pela rota cênica. Quase imediatamente entendi por que ela a havia recomendado.
A estrada serpenteava por florestas exuberantes e margeava um riacho cintilante, que ocasionalmente emergia para revelar vistas deslumbrantes do vale abaixo. Marcadores históricos pontilhavam a rota, contando histórias dos primeiros colonizadores, do desenvolvimento industrial e dos movimentos da Guerra Civil. Por sugestão de Susan, parei em um mirante específico, onde uma curta trilha levava a uma magnífica cachoeira que descia por rochas cobertas de musgo. Parado ali, observando a luz do sol criar arco-íris na névoa, senti uma inesperada sensação de comunhão com Gerald, não a lembrança carregada de tristeza que havia caracterizado os últimos 3 anos, mas algo mais leve e mais alegre, como se estivéssemos vivenciando essa beleza juntos. Peguei meu celular, ainda um tanto maravilhada com a facilidade com que me adaptei ao dom de Andrew, e tirei várias fotos das cachoeiras. Num impulso, enviei uma para meu filho com a mensagem: desvio inesperado. Às vezes, a rota cênica vale o tempo extra. Sua resposta veio rápida: lindo. Papai aprovaria a espontaneidade. Quando retornei à rodovia principal, eu estava quase 3 horas atrasado em relação ao meu horário original. Pittsburgh teria que esperar até bem depois do anoitecer. Em vez de ansiedade, porém, senti uma curiosa libertação. A rígida cronometragem que havia governado grande parte da minha vida adulta, o sinal da escola durante minha carreira docente, as consultas médicas durante a doença de Gerald, a rotina cuidadosa da viuvez, parecia menos importante agora. Liguei para o hotel em Pittsburgh para informá-los da minha chegada tardia e continuei para o oeste enquanto a tarde se transformava em noite. Dirigir no escuro era uma das minhas maiores preocupações, mas Eleanor insistiu em praticar direção noturna durante nossas aulas. Agora, com os excelentes faróis do Audi iluminando a estrada e seu sistema de navegação me guiando com confiança, achei a experiência não assustadora, mas tranquila. Quando finalmente cheguei ao hotel, já passava das 22 horas. Cansado, mas estranhamente energizado, fiz o check-in e descobri outra das surpresas de Gerald me esperando: uma reserva no restaurante da cobertura do hotel para o café da manhã seguinte, perfeitamente programado para capturar o que seu bilhete descreveu como a vista mais espetacular dos 3 rios convergindo na luz da manhã. No meu quarto, abri novamente o diário de viagem e registrei os acontecimentos do dia, focando principalmente no desvio inesperado e no que ele me ensinou. Hoje aprendi que flexibilidade pode ser tão importante quanto o planejamento. Escrevi: a rota que Gerald mapeou é maravilhosa, mas talvez o maior presente que ele me deu foi a confiança para, ocasionalmente, trilhar meu próprio caminho. Enquanto me preparava para dormir, meu celular tocou com outra mensagem do Andrew: o rastreamento mostra que você chegou em segurança. Como foi a viagem? Hesitei e digitei: desafiador em aspectos inesperados, lindo em outros. Furei um pneu, mas superei. Fiz um desvio panorâmico por recomendação local. Cheguei mais tarde do que o planejado, mas sem arrependimentos. A resposta dele me aqueceu inesperadamente: você parece o papai. Ele sempre dizia: as melhores histórias vêm dos momentos não planejados. Durma bem, mãe. Estou orgulhosa de você. Andrew raramente demonstrava orgulho de mim, não porque não o sentisse talvez, mas porque nosso relacionamento havia se estabelecido em padrões de comunicação diferentes. Essa simples mensagem, enviada a centenas de quilômetros de distância, parecia mais uma pequena ponte sendo reconstruída entre nós. Enquanto eu me aproximava do sono, me peguei contemplando a bússola que Gerald me dera naquela manhã. O norte verdadeiro permanece constante, ele escrevera. Eu começava a entender que, embora a dor e a perda me tivessem desorientado temporariamente, minha bússola interna estava gradualmente se realinhando. Não à vida que eu havia compartilhado com Gerald, pois esta havia mudado irrevogavelmente, mas a uma nova orientação que honrava nosso passado e, ao mesmo tempo, abraçava as possibilidades que ele havia imaginado para mim. Amanhã, os rios de Pittsburgh seriam avistados na luz da manhã, seguidos pela travessia para Ohio, minha primeira divisa estadual como viajante solo.
Mas esta noite dormi profundamente, sem tanto medo da jornada ou da estrada desconhecida à minha frente. Pittsburgh, sob a luz da manhã, era tudo que Gerald havia prometido. Do restaurante na cobertura do hotel, observei o sol nascer sobre a confluência dos três rios, o Allegheny e o Monongahela se juntando para formar o Ohio, com suas águas brilhando em tons de ouro e cobre sob a luz da manhã. Pontes de aço atravessavam os canais como renda industrial, enquanto as torres de vidro do centro da cidade refletiam a mudança do céu. Demorei-me no café da manhã, saboreando a vista e a consciência de que não tinha pressa. Esta jornada não se tratava de riscar destinos de uma lista, mas sim da experiência em si, uma lição que eu estava gradualmente internalizando após décadas de uma vida pautada pela rotina. Enquanto eu me preparava para partir, o concierge do hotel se aproximou com mais um envelope. Isto foi deixado para a senhora há algum tempo, senhora Thompson, explicou ele, com instruções para entregá-lo esta manhã. Dentro, havia um pequeno mapa de Pittsburgh desenhado à mão, com vários locais circulados em tinta vermelha. Um bilhete escrito à mão por Gerald explicava: estes eram meus lugares favoritos durante minhas viagens de negócios à Cidade do Aço. O ponte é magnífico, mas não deixe de subir o Duquesne Incline para ter a melhor vista da cidade. Se tiver tempo, os museus Carnegie valem algumas horas. Estudei o mapa e tomei uma decisão espontânea. O itinerário cuidadosamente planejado me levou a sair de Pittsburgh imediatamente após o café da manhã e chegar a Columbus no meio da tarde. Mas por que a pressa? A jornada era minha e as sugestões de Gerald me convidavam a isso. Aproximei-me novamente do concierge. Gostaria de estender minha estadia por mais uma noite, se possível. Claro, senhora Thompson. Seu marido reservou o quarto originalmente por 2 noites, com o aviso de que você poderia decidir ficar mais tempo. Seu sorriso sugeria que esta não era a primeira vez que Gerald providenciava isso. A revelação de que Gerald havia antecipado meu potencial desejo por flexibilidade me tocou profundamente. Ele me conhecia tão bem, não apenas a mulher cautelosa e focada em horários que fui durante a maior parte do nosso casamento, mas também o espírito aventureiro que ele sempre acreditou existir por trás da minha aparência cautelosa. Passei o dia explorando Pittsburgh pelos olhos de Gerald, visitando cada local que ele havia marcado. No point onde os rios convergiam, sentei-me em um banco, observando os barcos navegando pelas correntes enquanto as crianças brincavam na fonte próxima. O Duquesne Incline, um teleférico centenário que subia ao Monte Washington, proporcionava vistas panorâmicas de tirar o fôlego da cidade. E os museus Carnegie ocuparam minha tarde com tesouros de arte e história natural. A cada parada, eu me pegava imaginando Gerald ali, suas observações, sua apreciação tanto pelas maravilhas da engenharia quanto pela beleza natural. Parecia menos seguir um guia e mais compartilhar experiências através da fronteira que nos separava. Naquela noite, liguei para Andrew para atualizá-lo sobre minha mudança de planos. Você vai ficar mais um dia? Ele perguntou, com surpresa evidente na voz. E quanto ao itinerário? O itinerário é uma sugestão, não uma imposição, respondi, surpreendendo-me com a confiança no meu tom. Seu pai planejou esta viagem como um presente, não como uma missão. Estou descobrindo que às vezes parece certo demorar. Uma pausa então, faz sentido. Papai nunca foi rígido com planos. Isso sempre foi mais. Ele parou de falar. É mais uma tendência minha, terminei por ele. Sim, eu sei. Estou aprendendo a ser mais flexível. Combina com você, disse ele baixinho. Wendy mencionou que suas mensagens soam diferentes, mais presentes, ela disse. A observação me assustou. Eu não tinha percebido que minhas comunicações escritas refletiam as mudanças internas que eu estava vivenciando. Presente é uma boa palavra para isso, reconheci. Por anos após a morte do seu pai, acho que eu estava apenas existindo, não vivendo de verdade. Esta jornada está mudando isso. Depois do nosso telefonema, comecei a refletir sobre limites. Não apenas os limites estaduais que eu estava cruzando nessa jornada, mas os menos tangíveis que eu havia imposto a mim mesma ao longo da vida.
limites entre segurança e risco, entre rotina e aventura, entre a mulher que eu tinha sido com Gerald e a mulher que eu poderia me tornar sem ele. Na manhã seguinte, retomei minha jornada para o oeste, cruzando a fronteira com Ohio por volta do meio-dia. A placa de boas-vindas do estado provocou uma onda inesperada de emoção, uma sensação de realização misturada à excitação. Entrei no centro de boas-vindas e pedi a um companheiro de viagem que tirasse uma foto minha ao lado da placa de bem-vindo a Ohio, enviando-a imediatamente para Andrew com a legenda: Estado número 2 conquistado. A resposta dele me fez rir alto: só faltam 46. Brincadeira. A menos que você esteja planejando ir ao Alasca e ao Havaí nesta viagem também. A mensagem divertida revelou mais uma fronteira sendo cruzada, o relacionamento formal e um tanto distante entre Andrew e eu gradualmente dando lugar a algo mais caloroso e genuíno. Columbus me proporcionou outra surpresa, embora não uma que Gerald tivesse providenciado. Quando fiz o check-in no meu hotel, um imóvel histórico no centro da cidade que Gerald havia escolhido por sua importância arquitetônica, a recepcionista me entregou a chave com uma expressão curiosa: "Você é Margaret Thompson. Temos uma mensagem para você." Ela me passou um envelope, desta vez não com a letra de Gerald, mas com a letra exata de Andrew. Dentro havia um vale-presente para um spa próximo, com um bilhete. "O Andy sugeriu que você se mimasse depois de vários dias na estrada. O concierge do hotel pode providenciar transporte se você não quiser dirigir. Ligue quando receber isto." Andrew. Comovida com esse gesto atencioso, liguei imediatamente para meu filho. "Como você sabia para onde enviar?" perguntei, depois de agradecê-lo. "O itinerário do papai", explicou ele. "Tenho revisado, tentando entender melhor o raciocínio dele." A reserva do hotel em Colombo se destacou porque ele havia escrito uma nota especial sobre a arquitetura histórica. "Achei que você gostaria de algo relaxante depois de toda essa viagem." "É perfeito", assegurei-lhe. "Mas estou curioso. Por que o interesse repentino em entender o planejamento do seu pai?" Seguiu-se uma longa pausa antes de Andrew responder, com a voz inusitadamente hesitante: "Tenho lido o diário dele? Aquele sobre a restauração do Mustang que você compartilhou comigo. Há mais dele nessas páginas do que eu esperava, mais profundidade, mais consideração por detalhes que a maioria das pessoas ignoraria." "Esse era Gerald", eu disse suavemente, sempre notando as coisas que os outros não percebiam. "Inclusive coisas sobre mim", continuou Andrew com a voz um pouco tensa. "Há entradas em que ele fala sobre minhas visitas, observações sobre minhas escolhas de carreira, meu casamento. Ele viu coisas que eu nunca percebi que ele notava." A vulnerabilidade na voz do meu filho me comoveu profundamente. "Seu pai tinha imenso orgulho de você", eu disse a ele. Mesmo quando ele não entendia completamente suas escolhas. "Eu sei disso agora", respondeu Andrew. "Mas estou percebendo quão pouco eu o conhecia de verdade, além do papel superficial de pai." Sua percepção tocou profundamente. Quantos de nós realmente conhecemos nossos pais como seres humanos completos, com sonhos, medos e vidas interiores separados de seus papéis parentais? E quantos pais se permitem ser plenamente conhecidos? Talvez seja algo em que possamos trabalhar juntos. Sugeri conhecer Gerald melhor mesmo agora, e no processo, talvez nos entender mais claramente também. "Eu gostaria disso", disse Andrew com um carinho que de repente, dolorosamente, me lembrou de seu pai. Após a nossa ligação, aproveitei ao máximo o vale-presente do spa, deleitando-me com tratamentos que aliviaram a tensão física dos dias ao volante. Enquanto relaxava com uma massagem, me peguei contemplando a natureza evolutiva do meu relacionamento com Andrew. Mais um presente inesperado que emergiu dessa jornada. Naquela noite, explorando Columbus a pé, me deparei com uma pequena livraria café com uma placa anunciando uma leitura de um autor. No impulso, entrei e encontrei um espaço aconchegante, repleto de uma mistura eclética de pessoas. A autora em destaque estava falando sobre suas memórias e como ela está reconstruindo sua vida após a perda do parceiro de 30 anos. Encontrei um lugar no fundo,
Pedi um chá e a ouvi ler trechos que descreviam sua luta para se redefinir na ausência da pessoa que fora sua âncora durante a maior parte de sua vida adulta. Suas palavras ressoaram poderosamente, articulando sentimentos que eu havia vivenciado, mas nunca expressado plenamente. Durante o período de perguntas, surpreendi-me ao levantar a mão. Quando questionado, ouvi-me perguntando: como você soube que estava pronto para criar uma nova vida em vez de apenas sobreviver à perda da sua antiga? O autor sorriu gentilmente. Acho que nunca saberemos de forma definitiva. Mas para mim um momento de transição veio quando percebi que estava fazendo escolhas com base no que poderia me trazer alegria no presente, e não no que causaria o mínimo de dor ou perturbaria as memórias do passado. A resposta dela ficou comigo enquanto eu caminhava de volta para o hotel pelas ruas repletas da energia noturna de uma cidade vibrante. Era isso que eu estava fazendo agora? Tomando decisões baseadas na alegria potencial em vez da dor mínima? O próprio fato de eu estar contemplando tais questões me parecia significativo, outra fronteira cruzada entre a mera existência e a vida autêntica. No meu quarto de hotel, abri o diário da viagem e fiz uma anotação mais longa do que o habitual, refletindo não apenas sobre as experiências do dia, mas também sobre a jornada interna que se desenrolava paralelamente à física. Estou cruzando fronteiras estaduais e limites pessoais diariamente, escrevi. Cada quilômetro parece criar mais distância, não apenas de casa, mas da versão limitada de mim que aceitei por muito tempo. Gerald sabia que isso aconteceria de alguma forma. Ele sabia que o movimento físico também catalisaria o impulso emocional e psicológico. Ao fechar o diário, meu celular tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-lo, encontrei uma fotografia do Mustang brilhando sob iluminação profissional no que parecia ser um showroom de coleção particular. A mensagem dizia: Senhora Thompson, Carlos Mendoza me deu seu número. Achei que a senhora gostaria de saber se a obra-prima do seu marido encontrou um bom lar. Sinta-se à vontade para nos visitar a qualquer momento. Richard Bennett. Estudei a imagem, esperando sentir uma nova sensação de perda. Em vez disso, me vi apreciando a beleza da obra de Gerald e me sentindo grata por ela estar sendo valorizada por alguém que entendia seu significado. Mais uma fronteira cruzada da posse à apreciação, da perda à gratidão. O dia seguinte traria mais quilômetros, mais fronteiras estaduais, mais descobertas. Mas esta noite, em um hotel histórico em Columbus, Ohio, senti que estava me tornando alguém novo e, ao mesmo tempo, me reconectando com partes de mim há muito esquecidas. Um paradoxo que Gerald talvez tivesse apreciado e talvez até antecipado ao planejar esta jornada de redescoberta. 4 semanas e quase 8.000 quilômetros. Depois de minha jornada pelo país, eu estava na beira do Grand Canyon enquanto o pôr do sol pintava as rochas estratificadas em tons de âmbar, carmesim e dourado. O itinerário de Gerald havia programado minha chegada com perfeição. O cânion ao pôr do sol era de fato, como suas anotações prometiam, algo que todos deveriam ver pelo menos uma vez na vida. Nossa chegada na minha mente, Gerald se tornará meu companheiro de viagem. Sua presença era sentida em cada detalhe cuidadosamente planejado e nos espaços entre eles, onde eu fizera minhas próprias escolhas. Sua voz parecia sussurrar nas vistas deslumbrantes que ele selecionara, nas atrações peculiares à beira da estrada que ele marcará com asteriscos em suas anotações. Definitivamente vale um pequeno desvio, e nos momentos tranquilos de reflexão que sua jornada havia incorporado aos meus dias. Eu não era a mesma mulher que ficará paralisada em uma garagem vazia 6 semanas antes. Aquela Margarete se definirá pela cautela e pela rotina, pelos limites confortáveis da dor. Esta Margarete bronzeada pelas tardes explorando parques nacionais, confiante ao volante tanto em estradas de montanha quanto em rodovias urbanas, capaz de puxar papo com estranhos em restaurantes e centros de visitantes. Era alguém ao mesmo tempo nova e estranhamente familiar, como se eu tivesse redescoberto um eu que estivera hibernando. Meu telefone tocou, interrompendo minha contemplação do vasto abismo à minha frente. O nome de Andrew apareceu na tela.
Acabei de assistir ao pôr do sol no Grand Canyon, contei a ele sem rodeios. Eu sei, ele respondeu, me surpreendendo. Sua localização foi atualizada no aplicativo de rastreamento. Como está? Indescritível, eu disse com sinceridade. As fotos não fazem justiça. A profundidade, as cores, a escala. Faz você se sentir insignificante e profundamente vivo ao mesmo tempo. Papai sempre quis ver, disse Andrew baixinho. Estava na lista de desejos dele. O meu também, reconheci. Continuamos dizendo algum dia até que o algum dia acabou. Um silêncio confortável pairou entre nós, um silêncio que raramente existia em nosso relacionamento antes desta viagem. Na verdade, é em parte por isso que estou ligando, Andrew finalmente continuou. Wendy e eu temos conversado. Gostaríamos de acompanhá-lo na última semana da sua viagem, encontrá-lo em São Francisco e dirigir o trecho da Pacific Coast Highway juntos, se isso não atrapalhar muito a sua experiência. O pedido me surpreendeu. Andrew se afastando de sua carreira exigente? Wendy embarcando de bom grado em uma viagem de carro em vez de férias em um resort de luxo? Isso era inédito. Eu adoraria, eu disse, falando sério. Seu pai também. Ele sempre teve esperança de que um dia pudéssemos viajar juntos em família. Bem, pelo visto, esse dia chegou, respondeu Andrew, ecoando minhas palavras anteriores com um sorriso audível. Reservamos voos para a próxima quarta-feira. Estou estudando a rota do papai para o trecho costeiro. Parece espetacular. Depois que encerramos a ligação, permaneci na beira do cânion enquanto o crepúsculo se transformava em noite, e as estrelas surgiam em profusão impossível acima do abismo escuro. Gerald também havia notado isso. Fique depois do pôr do sol para ver as estrelas. Sem as luzes da cidade para diminuí-las. É como olhar para a eternidade. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de uma fonte inesperada. Richard Bennett, o colecionador que havia comprado o Mustang. Senhora Thompson, cumprimentou-me com sua voz calorosa. Espero não estar me intrometendo. Carlos mencionou que a senhora estava em uma viagem pelo país, e tenho acompanhado seu progresso pelas fotos que a senhora enviou a ele. De fato, eu vinha compartilhando imagens ocasionais com Carlos, que se tornará uma espécie de torcedor à distância da minha aventura. Não estou me intrometendo, Sr. Bennett, assegurei-lhe. Como está o Mustang? Magnífico. É a peça central da minha coleção agora. O trabalho artesanal do seu marido foi extraordinário. Ele fez uma breve pausa. Na verdade, estou ligando porque vou organizar uma exposição de carros clássicos na minha casa em Monterey no mês que vem. O Mustang terá destaque, e eu queria saber se você consideraria comparecer como meu convidado de honra. Adoraria que você falasse sobre o processo de restauração do Gerald. Monterey estava na minha rota costeira, uma das últimas paradas antes de São Francisco. O timing seria perfeito. Seria uma honra, respondi, surpreso com a sensação de que era a escolha certa. Gerald adoraria saber que seu trabalho estava sendo apreciado por outros entusiastas. Maravilhoso. Vou pedir à minha assistente para lhe enviar os detalhes. Outra pausa. E senhora Thompson, o Carlos me contou sobre a jornada que seu marido planejou para a senhora. Perdi minha esposa há 5 anos, então entendo um pouco do caminho que a senhora está trilhando. É inspirador ver como a senhora está honrando o último presente do seu marido. A conversa me deixou pensativo enquanto eu continuava minha jornada rumo ao oeste. Nos dias seguintes, enquanto cruzava o deserto de Mojave em direção à Califórnia, me peguei refletindo sobre as conexões inesperadas que essa viagem havia criado, com estranhos que se tornaram amigos momentâneos, com meu filho cada vez mais solidário com a lembrança de Gerald, que deixou de ser uma fonte de dor e se tornou uma fonte de força. Quando Andrew e o Andy se juntaram a mim em São Francisco, eu já havia atravessado montanhas e desertos, navegado por cidades movimentadas e vilas sonolentas e descoberto uma resiliência que eu havia esquecido que possuía. A mulher que os recebeu no aeroporto tinha pouca semelhança com a viúva em estado de choque que estivera em uma garagem vazia 7 semanas antes. Mãe, você parece. Andrew parecia sem palavras enquanto me abraçava. Viva, respondeu Andy, me observando com genuíno carinho.
Você parece viva. O passeio pela costa com Andrew e o Andy provou ser a conclusão perfeita para minha jornada. Para minha surpresa, eles se adaptaram facilmente ao ritmo tranquilo que eu havia adotado, parando para explorações improvisadas de praias e mirantes, saboreando refeições em restaurantes à beira-mar que Gerald havia marcado em suas anotações e se envolvendo em conversas mais profundas do que qualquer outra que havíamos compartilhado em anos. Certa noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol de um restaurante à beira de um penhasco em Big Sur, Andrew ergueu sua taça de vinho em um brinde ao papai, disse ele com a voz carregada de emoção, por nos dar uma segunda chance. Para Gerald, repeti, batendo meu copo no dele, que viu possibilidades onde outros viam finais. No nosso último dia, fizemos um desvio até Monterey para a exposição de Richard Bennett. O Mustang brilhava sob a iluminação perfeita, cercado por entusiastas entusiasmados que ouviam com atenção enquanto eu compartilhava histórias do meticuloso processo de restauração de Gerald. O carro, que antes era fonte de tanta tristeza, havia se transformado em um canal de conexão e lembranças. Mais um dos presentes cuidadosamente orquestrados por Gerald. Ao completar os últimos quilômetros da minha jornada, retornando à mesma entrada de veículos em Connecticut onde ela havia começado quase 2 meses antes, senti uma curiosa mistura de conclusão e expectativa. Este círculo em particular estava se fechando, mas outros se abriam diante de mim. Andrew ajudou a carregar minha bagagem para dentro, enquanto Andy exclamava sobre o jardim, que o serviço havia mantido impecavelmente durante minha ausência. Vocês vão passar a noite aqui? Perguntei, subitamente relutante em ficar sozinha na casa que estivera vazia por tanto tempo. Na verdade, Andrew trocou olhares com a esposa. Estávamos pensando em passar o fim de semana, se não tiver problema. Tem uma coisa que gostaríamos de discutir com você. Durante o jantar, preparado juntos na cozinha onde Gerald outrora virava panquecas de domingo com desenvoltura, eles compartilharam o pedido de casamento. Estávamos pensando, começou Andrew cautelosamente, sobre a sua casa, esta casa. Fiquei um pouco tensa, lembrando-me das suposições anteriores sobre a minha venda e a mudança para uma casa de repouso. Não se trata de você vender, ele esclareceu rapidamente, lendo minha expressão. Sobre passarmos mais tempo aqui com você. Nossos filhos mal conhecem este lugar ou a cidade onde o pai deles cresceu, acrescentou Andy. E eles perderam a oportunidade de realmente conhecer você. Pensamos em talvez visitas regulares nos fins de semana, nas férias escolares, se você aceitasse esse tipo de presença na sua vida. A oferta me fez chorar, mais uma fronteira cruzada, mais um círculo se completando. Eu ficaria muito feliz com isso, eu disse simplesmente. Mais tarde naquela noite, depois que Andrew e o Andy se retiraram para o quarto de hóspedes, fiquei na garagem ao lado do meu Audi, agora empoeirado por milhares de quilômetros de estradas americanas. O espaço não parecia mais vazio sem o Mustang. Em vez disso, parecia cheio de possibilidades, um ponto de partida em vez de um vazio. No impulso, abri o diário da viagem e adicionei uma última anotação. Gerald, completei a jornada que você planejou, não exatamente como você a planejou, mas com o espírito que você pretendia. Cruzei fronteiras estaduais e limites pessoais. Vi o pôr do sol e o nascer do sol em lugares que nunca imaginei que visitaria. Reconectei-me com nosso filho e descobri forças dentro de mim que eu havia esquecido que existiam. Mas a maior descoberta foi que finais podem conter começos. A garagem vazia que deu início a esta jornada não estava realmente vazia. Estava preenchida com o espaço necessário para que algo novo surgisse. Você sabia disso, é claro. Você sempre viu o caminho à frente com mais clareza do que eu. Ainda sinto sua falta todos os dias. Acho que sempre sentirei. Mas sentir sua falta não significa mais ter medo de seguir em frente. A bússola que você me deu aponta para o norte, e não tenho mais medo de seguir para onde ela me leva. Obrigada pela minha última lição de direção, meu amor, por me ensinar a navegar pela vida sem você, enquanto te carrego sempre no meu coração.
Fechei o diário e o coloquei na pequena prateleira ao lado do modelo Mustang de Gerald, duas lembranças tangíveis de um amor que transcendeu a perda e uma jornada que transformou a dor em gratidão. O amanhã traria novos caminhos a explorar, novas escolhas a fazer. Mas esta noite, no silêncio de uma casa novamente repleta de família, senti a presença de Gerald não como um fantasma do passado, mas como uma luz iluminando o caminho a seguir. O círculo estava completo, e ao completá-lo, uma espiral começou, levando-me adiante em direção às aventuras que aguardavam uma mulher idosa que descobriu aos 71 anos que a coragem ainda era possível e que a vida poderia oferecer novos começos, mesmo após os finais mais dolorosos.